Hoje o papo é sobre um dos esteroides anabolizantes mais conhecidos e, olha, talvez um dos mais mal interpretados também, a Decadurabolin. O nome técnico é nandrolona. A gente vai entender aqui para que serve, quais são os supostos benefícios e, claro, vamos botar na balança os riscos que vêm com ela. Então, vamos começar pelo começo, né? Quem aí nunca ouviu falar em Deca no ambiente de academia? É um nome super popular. Mas, afinal de contas, o que é essa tal de Deca que ficou tão famosa? Beleza. Deca é o apelido. Agora vamos falar do nome de batismo. Nandrolona. Para entender o que ela faz, primeiro a gente precisa saber o que ela é. O nome completo da Deca é decanuato de nandrolona. E essa palavra decanuato é super importante. Ela é o que chamam de éster. Pensa assim, é tipo uma cauda longa que segura a nandrolona, fazendo ela ser liberada bem devagarinho no corpo. Por isso a meia-vida dela é longa, não precisa de aplicação toda hora. E outro ponto fundamental, ela pertence à família 19-NOR. Guarda esse nome, porque isso a diferencia bastante da testosterona. E falando nessa família 19-NOR, ela tem uma prima bem famosa, a trembolona. As duas são da mesma família, mas olha, são como primas com temperamentos totalmente opostos, sabe? A trembolona é, digamos, a prima explosiva, super potente, que pode aumentar muito a agressividade. Já a nandrolona, a Deca, também é bem forte para ganho de massa, mas é considerada bem mais tranquila nesse quesito. Ok, já deu para entender o que ela é, de onde veio, mas a grande questão é, por que alguém usaria? Vamos dar uma olhada agora nos benefícios que se buscam com ela, tanto na medicina quanto para performance. Pode parecer estranho, mas a nandrolona tem usos médicos e bem sérios, viu? Por exemplo, ela ajuda a aumentar a densidade dos ossos, o que é ótimo no combate à osteoporose. Outro uso importante é para evitar a sarcopenia, que é aquela perda de massa muscular muito severa que acontece, por exemplo, em pacientes com câncer. E, além disso, pode até dar uma força para o sistema imunológico de quem está com a imunidade baixa. Agora, vamos para o lado que todo mundo conhece mais, o da performance. O primeiro benefício é o mais óbvio de todos, ganho de massa muscular, e um ganho bem expressivo. Mas tem um detalhe que talvez seja o grande diferencial da Deca, a ajuda nas articulações. Ela dá uma espécie de lubrificada, sabe? Fortalece as juntas, o que é fundamental quando o corpo está sob estresse de treinos cada vez mais pesados. Bom, até agora parece tudo muito bom, né? Ganho de massa, articulações protegidas, mas é aqui que a gente precisa virar a página, porque junto com os benefícios vem uma lista de efeitos colaterais que são, sim, bem graves. O primeiro grande problema aparece na saúde do coração. A nandrolona dá uma bagunçada feia no colesterol. Pensa assim, ela joga para cima o LDL, que é o colesterol ruim, aquele que entope as artérias, e ao mesmo tempo ela derruba o HDL, que é o colesterol bom, o protetor. É a pior combinação possível para a saúde cardiovascular. Vamos falar agora de um colateral bem famoso, a ginecomastia. Muita gente acha que o caminho é sempre o mesmo, o anabolizante vira estrogênio e pronto. Mas com a nandrolona, a história é outra. O problema aqui não é o estrogênio, mas sim um outro hormônio chamado prolactina. É o aumento da prolactina que causa esse problema. O caminho é diferente. E aqui tem um dos efeitos mais comentados e temidos, principalmente pelo público masculino. O Dr. Cláudio Guimarães resume bem: se a Deca for usada sem uma testosterona junto, a chance de ter uma perda gigante de libido é enorme. E isso, claro, afeta diretamente a qualidade de vida. E por que essa perda de libido acontece? A resposta está aqui. A nandrolona é o que se chama de altamente supressora. O que isso significa? Na prática, ela manda um sinal para o corpo parar de produzir a própria testosterona. É como se ela desligasse a sua fábrica natural. E é por isso que a terapia pós-ciclo, a TPC, depois de usar, não é uma escolha. É uma obrigação para tentar fazer o corpo religar. Beleza, já vimos a teoria, os benefícios, os riscos, mas e na prática? Como isso é usado no mundo real? Vamos dar uma olhada nas dosagens que costumam ser vistas por aí. E olha, a variação de dosagem é absurda. Um homem que está começando pode usar algo entre 50 e 100 miligramas na semana. Já um fisiculturista de ponta, bom, aí os números podem chegar a 1.000 ou até 2.000 miligramas. Para mulheres, as doses são bem mais baixas, ali na casa dos 25, 50 miligramas, mas, como a gente vai ver, o risco não diminui na mesma proporção. E esse é um ponto que precisa de muita atenção: o uso por mulheres. O principal risco aqui é a virilização, ou seja, o surgimento de características masculinas.
Começa com pele oleosa, acne, mas pode evoluir para queda de cabelo e, o mais grave, o engrossamento da voz. E esse último, muitas vezes, é um efeito que não tem volta. É um preço que, uma vez pago, pode ser para sempre. Pra gente ir finalizando, vamos tentar entender o legado que a nandrolona deixou e o dilema que ela continua sendo até hoje no mundo da musculação. Quem já tem um tempo de estrada na musculação, com certeza já ouviu falar no famoso combo Deca-Dura. Era a combinação clássica de decanoato de nandrolona com Durateston. Essa dupla virou quase uma lenda, a receita mágica para ganhos gigantescos de massa. O grande problema é que, na época, muita gente usava isso sem ter a menor noção dos riscos envolvidos ou de como tentar recuperar o corpo depois. E no fim, tudo se resume a isso. A nandrolona, sem dúvida, é uma ferramenta potente para ganhar músculo e para proteger as articulações. Ninguém nega isso. Mas, como a gente viu, a conta sempre chega. E ela pode ser bem cara. Colesterol bagunçado, produção hormonal desligada, libido em risco e, para mulheres, efeitos que podem ser irreversíveis. Então, a pergunta que fica é exatamente essa. Ganho muscular, mas a que custo? É uma balança onde cada um precisa pesar o que está em jogo.